conselho sabe como é que funciona isso também, que às vezes tem um discurso muito mais empático, e aí essas nossas questões que são importantes, elas ficam de lado e outras que se sobrepõem. Então, é o tempo todo uma questão de estar articulado, por isso que a gente é importante o tempo todo manter essa rede bem articulada, bem fortalecida, e de estar tendo uma participação política bastante ativa, e de estar instigando que esses parlamentares, a gente, por exemplo, tem feito um esforço bem grande contra os estados. O Rio Grande do Norte instalou um fórum, recentemente um fórum de tuberculose lá no Rio Grande do Norte. Não faz parte das regiões prioritárias. Fizeram um evento agora, esse mês passado, em abril agora, esse mês passado. Até convidaram a gente, mas foi muito em cima da hora para participar. Mas é importante que eles também estão se instrumentalizando lá para criar uma frente parlamentar de tuberculose. E aí essas frentes todas, essas mobilizações, e dentro dos municípios conseguir mobilizar também é importante, porque isso é que vai fortalecendo, tornando a nossa temática mais visível. Eu sempre cito, por exemplo, quando foi instalada a frente parlamentar de AIDS incorporou a tuberculose, quando o Gilberto Palmares saiu dos gabinetes pegando a assinatura, todos os deputados já que ele procurava vindo da cara dele e perguntando se ele estava maluco. Pô, que história é essa de tuberculose? Você ficou maluco? De onde você tirou essa ideia? Dentro do gabinete da Benedita, escutou também esses dias um assessor dela dizendo que entre os assessores, eu pensei, sabe, tuberculose é besteira, isso não tem nada a ver. Então, dentro da própria assessoria, tem gente que se coloca contra porque acha que tem as duas questões, aquelas que elas compram para elas, que elas trazem enquanto ativismo delas, são as mais importantes. Então, se a gente não tem um movimento de estar fortalecendo, de estar cobrando, instigando que essas frentes funcionem, a gente vê que se perde um pouco. Aí eu não sei se o Carlos, que está acompanhando mais lá a frente parlamentar, não sei gostaria de falar. Até das visitas também, né? Em verdade, esse processo de criação de frente parlamentar, pautando o tema da tuberculose, foi uma iniciativa do Estado do Rio de Janeiro, fomentado por uma articulação entre os movimentos de AIDS e de tuberculose aqui do Estado, entre os dois fóruns. Só para lembrar que nós tínhamos aqui, desde que ano, aberto a frente de AIDS, era desde que ano, a Cida Diogo? 2005. Desde 2005. Quando a Cida Diogo foi eleita deputada federal e foi a Brasília, nós deixou de existir a frente, porque se o deputado que preside sai, tem que recomeçar o processo todo de novo. E nesse vazio da frente, nós nos articulamos e fomos até o Gilberto por meio da Sônia, da Sônia Lacerda, que era assessora da... É bom resgatar o processo das pessoas, né? Da Sônia Lacerda, que era assessora da Cida Diogo e foi trabalhar no gabinete do Gilberto Palmares. Então nós levamos a proposta para que o Gilberto pudesse retomar a frente parlamentar de AIDS, já incluindo a questão do HIV, ampliando o escopo de ação política na TB e HIV e tirando dois projetos que estavam engavetados um projeto estava engavetado dentro da frente inicial, que era a publicação do Dia Estadual de Luta contra a Tuberculose, projeto de lei, né, de 2007, que foi assinado, proposto por nós, por meio da frente parlamentar, e assinada pelo governador do Estado, Sérgio Cabral, no início da gestão. Então, o primeiro resultado, produto concreto, né, dessa ação política nossa com a frente foi a criação do Dia Estadual, que nos possibilitou, desdobrando, né, fazer seminários, debates, discussões e chamar a atenção para os indicadores do Estado do Rio de Janeiro, que todos nós já sabemos, são os piores indicadores de adoecimento e óbito de tuberculose no país, historicamente falando. Então, o Estado do Rio de Janeiro foi o pioneiro e ainda é o único que tem um dia específico. Só para lembrar, existe uma data do Dia Mundial de Luta contra a Tuberculose, que é dia 24 de março, mas o estado que acontece sempre no período, em março, no período de férias, de verão, difícil de mobilizar, difícil de ter o agendamento de grupos de gestores. E o 6 de agosto para a gente tem sido uma data estratégica, a gente tem que mobilizar recursos e pessoas e ter atenção da imprensa, ter atenção da sociedade para o tema da tuberculose no nosso estado. Então, o primeiro grande produto, é sempre bom falar das frentes parlamentares e o que elas resultam, né? Foi o Dia Estadual. Em 2008, no dia 1º de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a AIDS, no meio de uma audiência pública desta frente, se instituiu, então, formalmente a frente parlamentar, então, sendo AIDS e TB, que até então, lembrando, era a questão da AIDS. O Roberto citou, teve um trabalho intenso do Gilberto Palmares no sentido de coletar assinaturas, e, como ele já disse, a estranheza dos deputados que aderiram
em relação ao tema que todos julgavam, ainda julgam grande parte, um tema ultrapassado, um tema que faz parte de novela histórica e não da realidade do dia a dia, que é a tuberculose. O principal objetivo da frente, obviamente, é a elaboração de leis e a fiscalização por parte do Parlamento, nós, dentro dos planos, programas e metas de saúde, no tema da tuberculose da Associação TB-HIV/AIDS. Esse exemplo do Estado do Rio de Janeiro, exemplo pioneiro do movimento social ter pautado, buscado e obtido uma vitória de instalar uma frente parlamentar, e a primeira também que integrou a tuberculose, serviu de modelo para o nível nacional, para a criação, foi o que serviu de exemplo e demandou no nível nacional a criação de uma frente parlamentar na Câmara, no Congresso Nacional, o exemplo do Rio. Então, com o apoio do movimento social nacional, que é a Parceria Brasileira de Tuberculose, o Fórum TB do Rio, porque é o fórum pioneiro nesse processo, tivemos algumas reuniões em Brasília com o Programa Nacional de Tuberculose e o Programa Nacional também de Tuberculose do Ministério da Saúde, entendendo que é importante o apoio do Parlamento para as questões nacionais, também apoiou e a gente saiu em busca de um deputado que pudesse assumir a frente nacional. Chegamos a fazer consultas com o... Como é que é o nome aqui do Direitos Humanos? O deputado que passou no lugar de aqui no Rio de Janeiro. Molon. Tivemos reunião com o Molon, com os outros deputados, mas a questão era, bom, é um tema relevante, mas a agenda de um deputado que não é na área da saúde ou que não tem uma relação com esse tema de vista político é complicado, porque depois uma frente parlamentar se desdobra em um montão de agências públicas, um montão de estudos do projeto de lei, e se o deputado não tem isso como prioridade na sua agenda, não é orgânico essa relação com o tema, fica um estranhamento. O doutor Alexandre Milagres, todos vocês conhecem, também participou da consulta desses deputados. Ele conseguiu, por meio do PTB, que é o partido do atual presidente, uma indicação do deputado Antônio Brito, que é da Bahia e que tem uma vivência histórica com as Santas Casas de Misericórdia. Ele preside uma frente parlamentar ligada aos interesses das Santas Casas, que historicamente, na história da tuberculose, eram as instituições que cuidavam dos tuberculosos, que chamavam na época, das suas famílias. Então, um deputado que preside uma frente, já presidiu uma frente com um histórico relacionado à tuberculose, e também ele é membro da diretoria de uma fundação na Bahia, que tem como missão e fundação a luta contra a tuberculose, como é o caso da Fundação Campos de Paiva, dessa sede que nós estamos reunindo aqui. Então, assim, um deputado que tem uma história pessoal com o tema da tuberculose. Então, ele se sensibilizou, porque na verdade ele já era sensibilizado, na verdade ele aceitou essa demanda colocada pelo Programa Nacional de Tuberculose e pelos movimentos sociais, e o processo foram 2 audiências públicas, dentro de uma comissão, que é a Comissão de Seguridade Social e Família, que é uma comissão suprapartidária, que discute o sistema de assistência, sistema de saúde e integração, onde a deputada aqui do Rio de Janeiro, a deputada Benedita da Silva, faz parte da mesa diretora, junto com ele e outros deputados. Então, uma audiência pública discutiu com a Comissão de Seguridade Social, os dados foram apresentados, eu tive a oportunidade e o privilégio de ter ido, a honra de ter feito a discussão enquanto movimento social, junto com o governo, a Fundação Campos de Paiva e outros atores da academia, e a sensibilização foi um sucesso, a ponto de, meses depois, acho que menos de 3 meses depois, já se definiu uma audiência pública para instalação e início do funcionamento da Frente Nacional na Câmara. A coleta de assinaturas, como todo mundo acreditava que a gente não ia conseguir, porque o papo que se tinha era, o Congresso já está cansado de frentes parlamentares, os deputados hoje não estão assinando mais, não tem mais agenda para nada. Surpreendentemente, conseguimos 220 assinaturas, quer dizer, é a frente parlamentar que mais obteve assinaturas de todas as outras existentes nesse momento, de 220 deputados e 5 senadores da República. Isso foi para a instalação da frente. De lá para cá já houve adesão de outros deputados, porque a partir da instalação da frente, dessa audiência de instalação, inclusive com a presidência da instalação da frente do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, com todos os movimentos sociais, inclusive até com as entidades ligadas à Santa Casa. Foi uma audiência bastante concorrida, bastante prestigiada, onde se instalou, isso foi no ano passado, e mais instalou a Frente Nacional. Então a Frente Nacional tem como objeto principal, além de dar visibilidade no Congresso, de promover o tema e puxar o tema
para o topo da prioridade da agenda pública na área da saúde, como o Roberto falou, uma disputa de todos os assuntos e temas nas agendas políticas, de recurso idem. A gente sabe que a saúde é subfinanciada, todos nós participamos de várias discussões, que acompanhamos pela imprensa a discussão, inclusive da Frente Parlamentar Nacional da Saúde, especificamente, debatendo que um dos problemas crônicos que nós temos é o subfinanciamento da saúde. O que o governo federal repassa para estados e municípios é equivalente a 50% a 60% do custo real de cada atendimento. E isso causa um desequilíbrio enorme, isso causa todo um problema na estruturação e na qualidade do acesso. Então, nessa discussão do subfinanciamento da saúde, obviamente também há um subfinanciamento para as ações de controle de tuberculose, seja da parte do governo, seja da parte da sociedade civil, que não tem os recursos para desenvolver as ações de prevenção. Então, um dos objetos principais da Frente Parlamentar Nacional é a formulação de projetos de lei que criem rubricas, que criem fontes específicas para o financiamento das ações de tuberculose, tanto do governo quanto da sociedade civil, e leis também que facilitem o acesso da sociedade civil aos editais públicos para financiamento de projetos nas ONGs, projetos, associações e entidades comunitárias. Esse é o objetivo principal também. O primeiro produto, a primeira vitória dessa frente parlamentar, logo depois de instalada, foi um projeto de lei do deputado presidente da Frente, Antônio Preto, membro da Bahia, do PDB, que conseguiu anular a exigência, a obrigatoriedade do SEBAS, um certificado que muito poucas instituições têm no país, que é o certificado de instituições beneficentes. Esse SEBAS, esse certificado, era a condição primeira para que qualquer organização não governamental pudesse participar de edital público, ou seja, de concorrer a financiamento público. E muito poucas das organizações hoje no país têm esse título. Você tem que ter título de utilidade pública federal, você tem que ter uma série de requisitos, com todas as documentações em dia, tem que ter um tempo de funcionamento acima de 2 anos, enfim. Tem uma exigência enorme para você obter esse SEBAS e ainda não é garantido. Então, a primeira vitória foi a queda da exigência do SEBAS para 2013, para edital de tuberculose, AIDS, hanseníase e hanseníase, inicialmente. Já para 2014, já fomos informados, porque a cada ano você tem que reapresentar esse pedido da isenção. Para 2014 já fomos informados pela assessoria da Frente Parlamentar, pelo Programa Nacional, que para 2014 também está garantido a não obrigatoriedade da apresentação do SEBAS para as organizações da sociedade civil que forem concorrer aos editais que vão aparecer. Aí a questão que editais são esses é um outro capítulo, a gente pode falar um pouco depois da questão política. A segunda